Meu nome é Pedro, tenho 23 anos e há 2 anos sou trader profissional. Sou jovem e quis imaginar o mercado de uma forma diferente a qual todos veem, na day trade ou na análise técnica. Eu fugi um pouco do mar turbulento a qual todos veem na internet e nas mídias digitais e quis estudar por conta própria, principalmente por materiais internacionais que, ao meu ver, não havia uma poluição tão grande nas mídias digitais e que tentava ser algo mais profissional. Durante 1 ano e meio, entre esses 2 anos, eu tentei desenvolver uma metodologia própria com base em matemática, estatística e programação. E com isso eu desenvolvi minha própria metodologia operacional, conhecida agora como método Calenes. O método Calenes consiste em 5 setups que vai desde as tendências, que são os mais recomendados, principalmente para os iniciantes, que foi o meu principal setup até hoje, intitulado pelo nome da metodologia, mas também setups contra a tendência, estudando o desvio padrão e estacionalidade do mercado. Com isso, hoje em dia considero que cheguei no nível de consistência do mercado, mas ainda estou longe de ser um ótimo ou excelente trader. Mas eu gostaria de compartilhar para vocês nessa playlist de 5 vídeos os 5 setups e como eles funcionam de forma bem breve. Então vamos lá que eu vou apresentar eles agora no computador. Então vamos lá. O primeiro setup que eu gostaria de apresentar é o método Calenes, ao qual vocês já estão vendo na tela. Ele tem duas variações para day trade e para swing trade, mas existe uma diferença entre os dois que explica o porquê é para usar para day trade uma certa configuração e porque um é para swing trade. Mas o método Calenes funciona tanto para day trade como para swing trade. E aí eu gostaria de, quando estava criando, fazer uma diferenciação entre os dois. Criar o agressivo e o day trade. O agressivo ele funciona tanto para day trade como para swing, mas também o de day trade funciona apenas exclusivamente para day trade. Então há uma diferença sutil na estatística quando há feita os cálculos por trás da programação da regra de coloração. Então fica mais fácil explicar na tela até alguns sinais. E hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, vamos dar uma olhada aos sinais que foram dados hoje pelo mercado e aí fica mais fácil, ou até a gente vê outras ações ou índices. O vídeo em si não é algo tão programado, até porque para mostrar um pouco de que o setup ele funciona e não funciona em uma ação em um determinado prazo. A ideia aqui não é mostrar fantasiar nada, mas se mostrar sinceramente como é que funciona o setup. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de mostrar o que mais acaba chamando a atenção, assim como foi para mim também quando estava começando a operar, o setup de day trade. E uma coisa que me chama muita atenção quando eu comecei a estudar, principalmente os candles, eu gostei bastante do Ranking Ash, o tipo de candle chamado Ranking Ash. E com ele eu comecei também a aprender um pouco melhor a analisar tendências. Então eu vou primeiro mostrar o setup de day trade para o Ranking Ash e aí
mostrar alguns sinais que foram dados hoje, tanto no índice, no dólar, como também em algumas ações. Então vamos lá. Como eu já disse, né, hoje é 5/11/2020, a gente está no meio das eleições dos Estados Unidos. Então, assim, de forma bem básica, o setup é dividido em 4 partes. A coloração dos candles, a coloração dos candles, a coloração dos candles e 3 indicadores. O primeiro indicador, antes de falar da coloração, que é um pouquinho mais extenso a explicação, o primeiro indicador é o de direção. Então, ele vai mostrar, vai sinalizar para mim aonde o mercado está mais direcional e com base no tamanho das barras que estão sendo sinalizadas, mostrar melhor aonde é a direção que o mercado está correndo. E sendo acima de 0, o mercado está mais direcionado para cima e abaixo de 0, estando mais direcionado para baixo. Então vamos lá. A gente vê que aqui no começo do dia o mercado já abriu com um gap muito grande. Para quem entende o candle de Hank Ash, e aí é recomendado, eu recomendo para vocês, principalmente para quem está começando a estudar o candle de Hank Ash, que ajuda muito nesse começo para ter uma leitura melhor da tendência do mercado e tentar tirar o ruído dos candles normais. Ele já abriu com gap de alta, e isso aqui, conhecendo o candle de Hank, já dá para perceber. E aí, ele não deu nenhuma coloração, mas os indicadores eles já sinalizavam o de direção, que o mercado estava mais direcionado para alta. Lógico, ele já abriu numa forte alta de mais de 1%, então ele já mostrava que a força do mercado, a direção do mercado era mais compradora. E aí já falei de forma mais sucinta, né? Força. O força é o segundo indicador, a qual seria uma tradução da física do vetor para o mercado. Já existe o Force Index tradicional, mas eu coloquei um Q a mais para trazer ele mais para algo que o Alice Wilder desenvolveu no Parabolic SAR, que é a questão da aceleração do indicador. O SAR, ele tem na fórmula dele, existe um acelerador, a qual a banda ele está mais longe do preço e ele começa a ficar cada vez mais próximo à medida que também o preço vai se movendo naquela direção. E aquela aceleração está presente no Force, mas só que de forma um pouco mais adaptada para o indicador. E por último, o saldo. O saldo ele vai ser o cara que vai dar, a maioria das vezes, mais sinais, ou ele vai antecipar os sinais antes do mercado dar o force ou dar o direção, mas nem sempre. Então, ele vai dizer, em média, se o mercado está mais comprado ou mais vendido. Não em média do preço, mas em média do saldo dos comprados e dos vendidos. Então, de forma bem básica, seria isso. A leitura é para ser simples. Abaixo de 0, o mercado está mais direcionado para baixa. Acima de 0, ele está mais direcionado para alta. Uma diferença seria apenas o direção, que ele vai ter um filtro para dizer quando o mercado está em consolidação. Então ele vai ficar zerado. E quando ele está zerado, ele fica nessa coloração amarelada. E por último, para explicar a coloração dos candles, né? A coloração dos candles, assim como a coloração dos indicadores, eles vão sinalizar uma alta ou uma baixa. E o amarelo sinalizando um sinal de atenção, de que se você já está numa operação, você preste atenção, porque a qualquer momento essa operação pode ser que seja necessário encerrar ela, ou que o mercado vai virar, ou que se você não está em nenhuma operação, que você é aconselhado não entrar.
é que nem o sinal amarelo, a mesma ideia. Se você está com a velocidade baixa, é preferível que você pare no sinal, na faixa, e não tente ultrapassar o sinal amarelo, podendo tomar uma multa no vermelho. Ou se você já está em alta velocidade, você seguir o seu caminho e passar o sinal. Mas ter aquela atenção de que você corre o risco de a qualquer momento você cometer aquela infração, vamos dizer assim. Então, analisando hoje o mercado, durante o dia, aqui pela manhã, pelo setup do day trade, não houve, ou para os mais apressados que analisaram simplesmente os indicadores, entraram logo na abertura do mercado, ou por alguma análise técnica, ou por alguma análise mais objetiva ou subjetiva. Então, o primeiro sinal que de fato veio a dar foi aqui no candle de 10,40, mas que ele foi um sinal relativamente ruim para quem analisa candles de Ranking Ash. O segundo sinal foi um de venda, a qual veio se mostrar bastante promissor, né? O mercado chegou a dar uma queda bastante acentuada. Para quem gosta de poucos pontos, um scalp aqui foi bom. Para quem gosta de um pouco mais de pontos, 200, 300, 400 pontos também foi uma operação boa. Quem gosta de grandes tendências, não foi uma operação tão boa. E aí logo em seguida o mercado vira, ele sinaliza uma compra aqui, mas quando a gente olha o direção ainda está mais para venda do que para compra, sinalizando mais baixo, mas o fosse já indicava que era um movimento mais direcional. E o saldo, um candle antes, já mostrava que ele era um pouco mais comprador. O mercado já estava virando a mão para as compras. E então, durante esse período aqui, a gente via que teve um segundo candle verde, e aí o terceiro candle ele descoloriu, ou ele saiu do setup. E quando a gente vê os indicadores, eles ainda estão meio confusos. Mas se você ainda está dentro da operação, dependendo de como você coloca o seu stop, no fundo, ou na mínima do candle, ou você faz um stop financeiro, ou um stop de pontos, você vai ver aí se você encerraria a posição ou não. Mas pela compra aqui, ele em determinado momento sinalizou que iria desativar o setup, mas logo em seguida ele retomou a tendência de alta e continuou subindo em torno de 500 a 600 pontos. O mercado logo em seguida desarma a compra. Para quem já pegou esse movimento, já pegou um lucro considerável. E aí os indicadores começam a sinalizar a venda, né? O direção e o saldo já mostram que o mercado já está querendo virar, os candles de rank já estão negativos. E aí, por último, a sinalizar é o força. Mas a coloração dos candles ainda não entrou no setup. Se você é um trader um pouco mais agressivo, você entraria com base em alguns desses indicadores e com base numa perda de um pivô, provavelmente, ou você esperaria a coloração dos candles. Não há nenhum problema nisso. E aí o mercado, pelos indicadores, quando houve o saldo e a direção, ele chegou a cair em torno de também 500 pontos. Pelo método, quando deu o sinal, ele chegou a cair em torno de 180 pontos. E aí logo em seguida o mercado vira, né? O força é o primeiro a sinalizar a compra com o candle positivo. E aí logo em seguida os outros indicadores também sinalizam. E aí o mercado chegou a subir em torno de 400 pontos. Logo em seguida o force e o direção dão um sinal de venda, mas foi uma operação não tão bem sucedida. Se você fosse usar mais um filtro como o do saldo, você não entraria nessa venda. E o MK também não sinalizou, o método Calenes pelos candles não sinalizou a venda. E logo em seguida o mercado deu o sinal de compra, né? E aí ele chegou a subir em torno aí de 700 pontos, 600 pontos. É diferente fazer o cálculo
vale salientar, né, que é diferente de o cálculo dos candles para você medir quantos pontos está, bem diferente do candle convencional. Então é bom você dar uma olhada, ter logo de lado um segundo gráfico para ver os candles normais, vamos dizer assim, e os candles de Rankin Ash, certo? Então por hoje é isso e espero vocês no próximo vídeo para continuar a série.